Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os aguardados filmes nacionais A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. As duas produções acompanham os antecedentes de um dos assassinatos mais famosos do Brasil, se não o mais famoso, o caso Richthofen. Eu já assisti as duas produções que estreiam amanhã na Amazon Prime Video e aqui nesse vídeo eu te conto tudo o que você pode esperar desses dois filmes. Esse vídeo está estruturado em algumas partes. A primeira, eu comento algumas informações importantes que todo mundo precisa ter antes de conferir os dois filmes. Depois, eu faço uma análise individual de cada um dos filmes e, por fim, eu faço um balanço geral sobre o que eu achei das duas produções. Para facilitar, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os capítulos bem estruturadinhos para vocês acompanharem parte por parte aqui do meu conteúdo. Se você ficou curioso ou curiosa, já sabe, segue comigo até o final do vídeo e não esquece o like. Bem, para começar esse vídeo, eu acho super importante dar uma breve recapitulada no caso Richthofen e, ao mesmo tempo, eu já entrego para vocês a sinopse de ambos os filmes. No dia 31 de outubro de 2002, ou seja, Halloween, Dia das Bruxas, a polícia é chamada para atender um possível arrombamento em um bairro nobre de São Paulo. Chegando lá, eles encontram dois moradores da residência, a Suzane e o Andréas, irmãos, e também juntamente com eles o Daniel Cravinhos, namorado da Suzane. Luzes acesas e portas abertas poderiam indicar que a casa foi invadida no período que os irmãos estavam ausentes. Quando os policiais entram na casa, encontram uma bagunça, muita coisa jogada pelo chão e também dois corpos. O casal Richthofen estava morto. O caso rapidamente caiu nas mãos da mídia e só se falava disso. Afinal, esse casal era extremamente rico e, somado a isso, a morte deles era muito suspeita. Na verdade, parecia que tinha sido um assassinato premeditado. Os responsáveis pelo crime eram amadores, porque deixaram muitos itens de valor espalhados pela casa, tal como uma arma próxima aos dois corpos. Não demorou muito para a polícia compreender que os autores do crime provavelmente eram pessoas próximas ao casal. Existiam motivações para aquele crime. Em questão de pouquíssimo tempo, Christian Cravinhos, cunhado de Suzane, foi apontado como o autor desse crime, já que ele comprou uma moto aí dias após os assassinatos. Mas o que realmente chocou a todos, o Brasil e o mundo, não foi a confissão do Christian, e sim a confissão da Suzane e de Daniel. Eles também participaram desse crime. Bem, dito isso, saiba que os dois filmes buscam reconstruir o relacionamento do Daniel e da Suzane em busca de respostas para esse caso. No entanto, apesar dos dois filmes serem biográficos, eles não contam com o envolvimento dos criminosos. Isso porque toda a reconstituição foi feita a partir dos relatos presentes nos autos, em especial a versão constante nos depoimentos dos condenados por homicídio. Eu acho super importante mencionar para vocês que A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais podem ser assistidos separadamente. No entanto, os dois filmes são complementares. Afinal, como um único filme poderia contar a verdade sobre o que realmente aconteceu no caso Richthofen quando existem depoimentos contraditórios? Durante o processo de julgamento, o Daniel responsabilizou a Suzane pelo crime. Em contrapartida, a Suzane responsabilizou o Daniel. Por isso, a direção dos dois filmes não busca contar a verdade sobre o que realmente aconteceu, e sim busca dar duas versões diferentes sobre o que realmente pode ter acontecido. E fica a cargo de quem assiste as duas produções julgar qual é a mais condizente com a realidade. Ou seja, as duas produções contam a mesma história, porém os personagens e as ações são modificadas. E por isso, muitas vezes temos a mesma cena nos dois filmes. O começo da produção é exatamente o mesmo, é a mesma sequência com pequenas alterações. Depois disso, temos uma rápida cena da galera entrando no tribunal e logo em seguida a história parte para 1999, quando o casal se conheceu. Dito isso, há outras informações de menor relevância que vocês precisam saber sobre essas duas histórias. Suzane, os irmãos Cravinhos e qualquer outra pessoa retratada nos dois filmes não vai receber qualquer tipo de participação no resultado dos filmes. Nenhum dos dois filmes inocenta ou enaltece Suzane ou os irmãos Cravinhos. Nem a produção, nem os atores envolvidos nesse filme tiveram contato com a Suzane von Richthofen ou então com os irmãos Cravinhos. Ao contrário do que está circulando pela internet, os dois filmes foram feitos a partir de investimentos privados. Não há investimento estatal em nenhuma dessas produções. A Menina que Matou os Pais conta a história, a versão do Daniel Cravinhos, e O Menino que Matou Meus Pais conta a versão da Suzane von Richthofen. Ambos os títulos contam com a narração dos personagens protagonistas enquanto estão no tribunal, e cada um conta com 1h20 de duração.
Bem, dito tudo isso, vamos para a análise individual de cada um dos filmes. Vamos começar pelo filme A Menina que Matou os Pais. Aqui encontramos o relato do Daniel Cravinhos. Ele se define como um garoto de boa família, honesto e trabalhador. Ele era aeromodelista profissional e ganhava vida fazendo aeromodelos e também participando de competições. A vida dele começa a mudar a partir do momento que ele conhece a Suzane, uma menina que tinha um ar inocente e era de boa família. No entanto, ao longo do tempo, ela vai se revelando um pouco diferente. Ela era um pouco fechadona na dela, sabe? Ela também tinha muitas questões para lidar em casa. Os pais dela eram extremamente problemáticos. E ao longo dos anos, o Daniel acabou descobrindo que o pai da garota, o Manfred von Richthofen, abusava sexualmente da filha. E a Suzane, como válvula de escape, utilizava maconha para tentar aliviar aí a pressão do dia a dia dela. Inclusive, ela foi a pessoa responsável por introduzir o Daniel a esse universo de drogas. Mas a Suzane adorava mimar o namorado. Dava presente caro, e ele, como um bom moço, não gostava disso, né? Ele sempre trabalhou e gostava de conquistar as coisas por meio do próprio dinheiro. Conforme o relacionamento dos dois se estreitava, a Suzane confiava cada vez mais no Daniel como principal confidente. E ela também exercia um certo poder de controle sobre ele. Ela queria estar 24 horas do dia juntamente dele. E com o tempo, os pais da Suzane começaram a perceber esse comportamento da filha e notou que talvez o Daniel não fosse uma boa influência para a filha como eles desejavam. Ele não fazia faculdade, era pobre, vinha de uma família humilde. Então, eles proibiram o relacionamento. Mas nada disso adiantou. A Suzane mentiu para os pais, falou que tinha terminado o relacionamento, mas continuou encontrando aí o boy. Se nesse filme o Daniel Cravinhos é retratado como um jovem apaixonado e bondoso, aqui a Suzane é retratada como uma jovem impulsiva, que tinha pais abusivos. Aqui o casal Richthofen é apresentado de uma forma bem abusiva, bem tóxica mesmo. Eles são alcoólatras e vivem se machucando e batendo nos filhos. No entanto, o lar da família Cravinhos é totalmente oposto a isso. Há muito amor e muita compreensão. O Astrogildo e a Nádia incentivam seus filhos a seguirem seus sonhos e vivem em harmonia. Embora eles não saibam exatamente o que o outro filho deles, o Christian, faça direito da vida para sobreviver, ainda assim, eles tratam ele com muito amor. E quem nesse filme é o autor do crime? Aqui é a Suzane, a mente calculista e fria por trás desses assassinatos. Ela já não aguentava mais o controle que os pais exerciam na vida dela e ela vivia apanhando do Manfred. A Suzane consegue convencer o Daniel que não somente o relacionamento deles é ameaçado pela existência dos pais, como também ela corre risco de vida, pois diariamente ela lidava com abusos psicológicos e físicos. E o Daniel chega a falar nesse filme que ele foi utilizado pela Suzane. Ela apenas queria se livrar dos próprios pais. A Suzane providencia basicamente tudo para o assassinato quase que sozinha. Inclusive, ela tem uma participação super importante para convencer o Christian, o irmão do Daniel, a participar desse crime. O Christian estava bem resistente a participar disso, ele não queria, né, que o irmão matasse uma pessoa. No entanto, como o Daniel iria matar o casal sem a ajuda dele ou com a ajuda dele, ele acaba optando por ajudar o irmão. E aqui eu tenho que fazer uma observação. O Christian nesse filme é muito melhor trabalhado do que no segundo filme, O Menino que Matou os Meus Pais. Aqui a gente tem um ponto de vista mais humanizado do personagem e a gente também observa algumas semelhanças com o depoimento na vida real, como é o caso da cena em que os três entram na garagem da residência. E o Christian nesse filme bate com força a porta do automóvel, porque era uma tentativa dele de acordar o casal, para que assim os dois não morressem. No entanto, eu acho que o Christian Cravinhos, no geral, nos dois filmes, nas duas produções, foi tratado de modo muito superficial e existem informações que a gente só compreende quando buscamos informações externas às produções, ou seja, quando visitamos os autos desse caso. Outro personagem que foi retratado de modo muito superficial nos dois filmes foi o Andreas, o irmão da Suzane. Ele nas duas produções é apenas um adolescente que segue os passos da irmã sem questionar e mente para os pais juntamente com ela. O garoto tem poucas falas na história e pouco agrega, tal como o Christian. São personagens importantes para essa trama que ficaram um pouco mais de escanteio. Falei muito, né? Mas vamos falar mais porque ainda tem análise do filme O Menino que Matou Meus Pais. Bem, aqui Suzane Louise von Richthofen se descreve como uma menina de boa família, que era feliz e super amada pelos pais. Ela era uma adolescente estudiosa e dedicada, e o seu maior erro de vida foi confiar no Daniel, um cara que ela se apaixonou, mas na verdade só a enxergava como a galinha dos ovos de ouro. Assim que o casal iniciou o relacionamento, o Daniel começou a exercer um poder muito excessivo sobre
sobre ela. Suzane era uma garota inocente e apaixonada e acreditava que o namorado agia e falava daquela forma porque ele queria o bem dela. O Daniel, em contrapartida, também vinha de uma família super amável, mas uma família mais pobre. E ele tinha uma dinâmica um pouco diferente em casa quando comparado à dela. Astrogildo e Nádia não colocavam regras sobre os filhos e toleravam as ações duvidosas que o Daniel aprontava. A Suzane, antes do namoro dela com o Daniel, tinha uma ótima relação com os próprios pais, especialmente com a mãe. A Marísia era a principal confidente que a Suzane tinha e pouco a pouco, conforme o namoro deles foi avançando, a Suzane pouco a pouco deixou também de contar as coisas para a própria mãe. No entanto, o próprio casal Richthofen aqui nesse filme tem uma relação muito boa, bem diferente do que é descrito pelo Daniel no primeiro filme. E aqui nesse filme é ele quem tenta empurrar na cabeça da namorada que os pais escondem coisas. E para o Daniel era super importante que a Suzane contasse tudo o que ela fazia para ele, e não somente isso, ela nem sequer poderia ficar distante dele. Até mesmo quando ela vai viajar com a família para a Europa, ele fica super bravo com ela, super incomodado, porque apesar dela ter trago muitos presentes, ela não estava ao lado dele naquelas semanas. E antes do Daniel, a Suzane jamais experimentou drogas, ela diz que foi ele quem introduziu ela a esse universo, e ela vivia constantemente super chapada, ao ponto de nem conseguir prestar atenção nos próprios estudos. E o Daniel foi mostrando para a namorada que os pais dela não eram boas pessoas e eles exerciam um controle abusivo sobre ela. Enquanto eles vivessem, o casal jamais poderia ser feliz. Na verdade, nem a Suzane poderia ser feliz com a existência deles. Ela não tinha uma vida própria, os pais eram abusivos, segundo o que o Daniel falava pra ela. E aqui vai uma crítica que eu tenho que fazer sobre o filme O Menino que Matou Meus Pais. É muito difícil entrar desse filme, assim, se envolver realmente aí com a motivação do crime desses dois sujeitos. Não que realmente exista motivos, né, que justifiquem matar os próprios pais, pelo amor de Deus, mas o que eu quero dizer é que, no filme A Menina que Matou os Pais, o casal Richthofen é muito doente, gente. Chega a ser perturbadora a dinâmica que existe na casa deles. Já aqui nesse filme, em que a gente tem o ponto de vista da Suzane, chega a ser muito cansativo acompanhar aí as várias tentativas do Daniel de tentar manipular a ingênua Suzane, coitadinha, né? Ai, gente, puderas, né? Aqui o Daniel é visto como um pobretão e a Suzane, coitadinha, gente, uma garotinha inocente. Bem, pra não ser repetitiva e não falar mais uma vez o que eu já falei sobre alguns personagens do primeiro filme, saiba que aqui o Andreas é retratado da mesma forma que no primeiro filme. No entanto, o Christian, aqui, ele é um pouco mais descontrolado, digamos assim, e ele somente aceitou participar desse crime porque ele iria lucrar financeiramente. Bem, feitas as duas análises, vamos ao meu veredito sobre os dois filmes. São bons filmes? Sim, eu diria que sim, que são bons filmes, sim. No entanto, não são produções excelentes. Até me questionei, será que realmente existia a necessidade de fazerem dois filmes? As atuações aqui também são bem típicas de novela, mas eu acho que o projeto como um todo cumpre o seu papel. No entanto, não funcionam se você somente assistir um deles. Parece que as histórias ficam incompletas, não dá pra assistir somente um dos filmes. E nesse sentido, eu achei excelente a minha experiência em assistir esses filmes em streaming, na minha própria casa, porque se eu tivesse que ir no cinema para assistir dois filmes que contam praticamente a mesma coisa, olha, ia ser uma experiência bem cansativa e até repetitiva. Se você quer uma sugestão por onde começar, olha, não sou eu essa pessoa que vai dar para vocês, porque eu acho que é indiferente a ordem que você vai assistir esses filmes. No entanto, eu tenho que falar para vocês, confesso que eu gostei mais do filme A Menina que Matou os Pais. Lá encontramos um lado um pouco mais humanizado dos dois personagens, a Suzane e o Daniel. No entanto, no filme O Menino que Matou Meus Pais, eu tenho uma percepção que há um lance meio que de vítima com a Suzane. Parece que ela foi totalmente manipulada. Nunca existiu uma Suzane que queria matar os pais. Porém, eu tenho que fazer uma observação super importante antes que alguém saia falando que o filme vitimiza a Suzane ou então vitimiza o Daniel. Não, não é bem por aí. Se no segundo filme, do ponto de vista da Suzane, eu tive essa percepção que ela é vitimizada, isso só foi possível porque a própria Suzane fez isso no tribunal. Ela se colocou como vítima e o filme tenta tratar com uma certa imparcialidade o que foi dito durante os depoimentos desses criminosos. E prestem atenção como cada detalhe é super bem colocado em cada um dos lados da história. Como é o caso das cores das roupas dos personagens. Notem que sempre que a gente vê um jovem mais influenciado, ou seja, quando o Daniel é o mocinho, ele sempre tá usando cores claras. Quando a Suzane é a mocinha,
É ela quem tá usando roupas claras. No entanto, quando um dos dois assume a postura mais de vilão, assim, eles estão sempre com roupas mais escuras, mesmo quando vemos a mesma cena nos dois filmes. E por fim, gostaria de comentar sobre as sequências finais dos dois filmes, ou seja, os assassinatos. Temos finais extremamente tensos que, embora não mostrem nada explícito, ainda assim dá um nó no estômago de quem assiste. Bem, me conta aqui nos comentários quais são as suas expectativas para esse filme, e se você tá vendo esse vídeo a partir de sexta-feira, depois do lançamento dos filmes, me conta aqui também o que você achou das produções. Você acha que os personagens foram tratados como vítima ou foram apenas humanizados? Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!